obscuro. O que vou relatar agora ocorreu em uma noite do mês de agosto de 1990. Sabe, aquelas noites frias em que você está deitado embaixo das cobertas, quase pegando no sono? Pois foi em uma noite como esta que tudo aconteceu. Estava na casa da minha avó, um sobrado ao lado de um terreno baldio muito grande, localizado em Campinas, São Paulo, no qual era cercado por um muro muito baixinho e um portãozinho de madeira que não oferecia resistência nenhuma. Estava eu, quase dormindo, já naquela sonolência gostosa, quando ouvi muitos latidos, parecendo que um monte de cachorros estavam correndo atrás de alguma coisa. E esses latidos vinham se aproximando cada vez mais da casa da minha avó. Os latidos eram furiosos, como que os cães dando quando estão caçando. Fiquei ouvindo para ver até onde eles iriam. Passando algum tempo, os latidos já estavam na esquina da casa da minha avó, e eu estava atenta a qualquer barulho, afinal poderia ser algum ladrão. Então eu fui até a janela do meu quarto e fiquei prestando atenção na movimentação. Nesse momento, os latidos já estavam bem próximos da casa, e então eu ouvi o barulho do portão de madeira sendo escancarado, e a cachorrada adentrando o quintal com aqueles latidos ensurdecedores. Nisso, abri só uma fresta da minha janela e olhei. Porém, o que vi preferia não ter visto. Era um ser grande, com pelos negros e muito magro, andando sobre as duas patas traseiras. Parecia vacilantes. Pensei que poderia estar machucado, pois ele se apoiava nas paredes enquanto caminhava. E logo atrás vinham os cachorros. Eram uns 12 cães furiosos perseguindo aquela coisa. Fiquei abismada com a visão e continuei a olhar na janela. Aquela coisa entrou debaixo da caixa d'água que ficava no fundo do quintal, em cima de umas vigas altas. E lá os cachorros não alcançavam, porém ficaram em volta a latir por um bom tempo, até que desistiram e foram embora. Enquanto isso, eu forçava minha vista naquela escuridão para ver se a criatura ainda estava lá. Foi quando de repente vi dois olhos brilhantes, como os de gato no escuro, olhando direto para mim. Nessa hora, o meu sangue gelou. Aquela criatura sabia que eu estava a observá-la. E nisso, minhas pernas tremeram. Não sabia o que fazer. Então, comecei a ver um movimento em meio à escuridão. Algo saía debaixo da caixa d'água e vinha em direção à minha janela. Nessa hora, saí correndo, esquecendo até de fechar a janela, e me tranquei no banheiro. De lá, eu ouvi a criatura pulando para alcançar minha janela, e caso ela conseguisse alcançar, eu estava no banheiro do meu quarto, que era uma suíte. E o pior, a porta era daquelas portas sanfonadas de plástico. Então imaginem o meu desespero lá dentro, ouvindo todos esses ruídos. Até que enfim, ouvi o som do vigia noturno, que virou a rua pitando. E com isso, acho que ele assustou aquela coisa, pois pararam os barulhos. Depois, eu não ouvi mais nada. Fui abrindo a porta devagar, saí do banheiro e fui até a janela. O peitoril da janela estava todo arranhado, como se aquela coisa conseguisse chegar até ele, mas ao segurar escorregava. Então peguei uma lanterna e comecei a olhar as paredes do quintal, e notei que havia marcas de sangue. Então acho que a criatura estava mesmo machucada, mas o que a machucou? Os cachorros? Isso eu não sei dizer, e nem tampouco o que era aquele ser. Mas com certeza posso afirmar, foi a noite mais aterrorizante de toda a minha vida. Aí galera, vamos a um segundo relato. O meu relato, de certa forma, é bem antigo. Aconteceu em 1997. Naquela época, eu gostava muito de ir a um carrinho de lanche que tinha em uma rua acima da rua que eu morava. Naqueles anos,
eu lembro até hoje, os lanches custavam R$1,20. Então praticamente eu subia no carrinho quase todas as noites. Porém minha casa era uma das primeiras daquele bairro e tinha muitas poucas casas na redondeza, sendo que havia muito mato e a maioria dos terrenos eram baldios, não tendo nem muros ao seu redor. Foi quando em uma noite eu estava voltando deste carrinho de lanche por volta das 8 horas da noite. Em determinado momento eu avistei no escuro de um terreno baldio um ser se movendo. A criatura era bem grande, tendo mais ou menos 1,80 m a 1,90 m de altura. Os gestos que ela estava fazendo era igual de um gato quando está lambendo as patas dianteiras, mas no lugar de um braço é como se fosse uma grande garra, e a postura era de um homem, pois andava sobre duas pernas. Ele parecia passar aquelas grandes garras em seu rosto, como se estivesse a limpando. Fiquei paralisado e me escondi atrás de um pequeno arbusto e ali esperei, por cerca de alguns minutos, aguardando a criatura ir embora para eu poder passar. Mas a criatura não saía daquele lugar. Então eu dei a volta no quarteirão para não ter que passar pela frente dela. Até hoje eu não sei o que era aquele ser. Cheguei aquela noite em casa chorando muito e corri para minha mãe e expliquei tudo o que eu tinha visto. Minha mãe me explicou que quando vemos esses tipos de coisa, temos que rezar muito. Sou uma pessoa que não posso me afastar de Deus, pois esta não foi a única vez que presenciei o sobrenatural. Sempre quando me desvio um pouco do caminho, vejo vultos, ouço vozes, e às vezes, quando eu estou tentando dormir, meu corpo paralisa de uma certa forma que eu não consigo mexer nenhum músculo. E às vezes, quando tem essas paralisias, ouço uma voz bem baixa e um sopro no meu ouvido, mas não consigo entender o que a voz diz, parecendo ser um outro idioma do qual eu não entendo. Este é o meu relato. Obrigado. Galera, vamos a um terceiro relato. Era sexta-feira. Todos estavam ansiosos para sair da escola. Ninguém estava ouvindo os professores, afinal era sexta-feira. No segundo que o sinal bateu, todos voaram de dentro da escola e se mandaram para aproveitar o final de semana. A nossa cidade é relativamente pequena e foi fundada entre os anos de 1880 e 90, não me lembro direito. Na região da cidade tem um lago. Em uma sexta-feira à noite, em uma cidade pequena como a nossa, adolescentes não têm o que fazer. Claro, você pode assistir TV, sentar por aí, mas isso se torna cansativo facilmente. Então, desesperados para nos livrarmos de uma prisão entediante, os meus amigos e eu decidimos sair para andar à noite. Nós fomos praticamente em todos os lugares da cidade que se dá para ir. Então, decidimos ir para o lago, na parte sul, um lugar que todos evitam ir. Pegamos o carro de um irmão mais velho de um amigo e fomos para lá. Nós paramos o carro no começo da trilha que levava para o lago e seguimos o resto do caminho a pé. Era uma trilha estreita que entrava e saía da floresta. Era uma noite quente, com uma brisa gostosa, assoprando o rosto, lembrando que o verão já estava chegando. Nós andamos e chegamos em uma ponte. Essa ponte era bem nova, recém-construída. Nós paramos nela e começamos a jogar pedras e pedaços de madeira na água. Ficamos ali, falando sobre a escola, conversando, falando de várias coisas. Nós estávamos lá, conversando, quando alguém notou que perto da ponte tinha uma velha doca. Mas não era simplesmente velha, era muito velha. Os pregos eram tão velhos que a ferrugem transformou eles em pequenos palitinhos. Também tinha uma árvore do lado dele, e os galhos se entortavam e quase encostavam na água. Alguns galhos chegavam até o final da doca. Todos nós estávamos olhando para a água na beirada da doca e notamos bolhas subindo para a superfície. No começo não demos muita atenção para isso, imaginando que podia ser algum sapo. Mas então as bolhas foram ficando cada vez maiores e foram subindo cada vez mais rápido. Nós estávamos com os olhos grudados naquilo. Nunca tínhamos visto algo assim. Era bem diferente, até que nós vimos o que estava fazendo aquilo.
O tempo que nós levamos para sair correndo e entrar na floresta foi o tempo que eu tive para dar uma olhada naquilo. Tinha uma aparência humana. A pele estava grudada nos ossos. Os olhos foram algo que não dá para esquecer facilmente. Eram saltados para fora do rosto, como se aquilo tivesse levado uma paulada na cabeça. Não tinha vida nenhuma neles. E quando nós já estávamos quase fora do campo de visão, eu vi uma coisa que fez a minha espinha gelar. Uma mão saiu da água e se apoiou no chão da doca, como se estivesse puxando algo. Quando chegamos no carro, nós se jogamos dentro dele. Já estávamos mais calmos lá dentro e começamos a rir da cara apavorada um do outro. De repente, uma pedra, um pouco menor que uma bola de tênis, atravessou a janela. A risada deu lugar aos berros e disparamos com o carro. Eu estava no banco de trás com outro cara, e no chão, atrás do banco do motorista, estava aquela pedra molhada e cheia de musgo. Nós nunca mais voltamos lá, e também não sabemos explicar o que era aquilo. Este é o meu relato. Obrigado.